Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pastor Rafael é uma bênção, queridos. Pastor Rafael é um amigo, um irmão, sabe? Uma pessoa que, com esse jeito dele, tranquilo, sabe, queridos, tem me surpreendido cada dia mais. E eu estava lembrando, pastor, essa semana, passando um filme na minha cabeça, e eu lembro quando estavam alguns homens lá, né, na praça, eu, Irineu, tinha mais alguns lá, e o pastor Rafael chegou meio perdido, sem saber o que aconteceu, e de repente, quando nós falamos o que tinha acontecido, ele, não, então eu não vou entregar meu dízimo lá não. Me fala onde vocês estão reunidos que eu vou dizimar. E um dízimo bom, hein, pastor? Lá você tinha pego uma pacoteira, hein, meu? Tinha pegado um bônus lá, nesse dízimo aí estava alto, né? E eu lembrei, toda vez eu lembro, o meu também estava alto, querido, mas eu entreguei lá uma semana antes. Glória a Deus. E aí, queridos, a gente começou a caminhar junto ali, a partir daquele momento, naquela praça, né, pastor? A partir daquele momento, a gente não conversava antes, né? Não, mal conversava, só conhecia de vista. Conhecia assim, de vista, né? E a partir daquele dia ali, a gente estabeleceu uma aliança e estamos firmes aqui, né, com Jesus até hoje. Sabe, queridos, eu louvo a Deus por isso, queridos. E a comunidade Núclea, queridos, tem 12 anos. Você sabe quantas pessoas já passaram pela nossa igreja, fizeram cadastro, carteirinha e tudo e saíram da nossa igreja? Alguém tem noção de quantas pessoas? Vocês querem saber dessa informação? Exatamente 136 pessoas. Vocês acreditam? Seria mais ou menos essas cadeiras cheias aqui. Sabe, queridos, desde quando a comunidade Núclea ela passou a existir há 12 anos, vocês sabem quantos dos nossos irmãos nós conseguimos, queridos, juntos, entregar para o Senhor Jesus e partiu para a eternidade? Quantos irmãos da comunidade Núclea nesses 12 anos partiram para a eternidade? 17 irmãos. Sabe, queridos, nós somos uma igreja, queridos, nós temos uma história. Nós temos uma história, sabe? E eu louvo a Deus por isso, viu? Eu louvo a Deus, viu? E o pastor Rafael, nós temos quase a mesma idade, né, pastor? Você é mais velho que eu ou eu sou mais velho que você? Exatamente um mês mais velho. Eu tenho que respeitar o pastor Rafael. O pastor Rafael é mais velho que eu. Sabe, queridos, e é um grande amigo. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Rafael, porque assim como você faz parte da nossa história. Eu estava conversando com um jovem, queridos, ele falou uma coisa interessante para mim. Antes de mandar os babilônicos, Deus mandou os seus profetas. Deus mandou Jeremias. E o que o povo fez com Jeremias? Prendeu ele, bateu nele, humilhou ele. Aí Deus falou, não tem jeito para esse povo. Aí mandou os babilônicos. E Deus, ele continua agindo dessa forma até hoje, queridos. Só que hoje mudou, hoje não vem mais a Babilônia, né? Mas pode vir um leito de um hospital, pode vir um desemprego. Então escute os profetas do Senhor. Escute os profetas do Senhor. Amém? Estenda suas mãos aqui, vamos abençoar a vida do pastor Rafael. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu sou grato a Ti, ó Deus, pela vida do pastor Rafael, ó Pai. Eu Te louvo, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado a vida dele, Pai. E eu vejo, Senhor, cada dia mais, Senhor, ele e a família dele, Senhor, firmes na Tua presença, Pai. Eu vejo ele tendo experiências sobrenaturais com o Senhor, ó Pai. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor o abençoe, ó Pai. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, dar, Senhor, algo sobrenatural, Senhor, para que ele venha usar, Senhor, no ministério, Senhor, da pregação da Tua palavra, Pai. Dê a ele sabedoria, Senhor, do céu, Senhor, e discernimento do Teu Espírito, ó Pai, para que ele possa encher, Senhor, os nossos corações, ó Deus, com aquilo, Senhor, que vem diretamente do Teu reino, ó Pai. Por isso, Senhor, eu Te peço, usa o Senhor, com toda a Tua força, Senhor, e com todo o Teu poder, Pai.
Usa a sabedoria, Senhor, o discernimento, ó Pai, e a experiência que ele tem, Senhor, na tua presença para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda, Senhor. Deus abençoe. Amém, pastor. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Graça, amor e paz. Amém. Como é que vocês estão? Estão bem? Só para não perder o costume, você escolheu o melhor lugar para estar aqui, né? Senão não durmo hoje, que se eu não falar isso para vocês aqui, né? O que não deixa de ser verdade, né? Mas eu fico feliz que você veio aqui, que você está firme aqui na nossa Semana da Gratidão, que você está vindo aqui louvar o Senhor, ouvir a palavra, e pode ter certeza, queridos, que aquilo que você veio buscar aqui, o Senhor vai te dar muito além daquilo que você imagina. Pode ter certeza, porque o Senhor, Ele é galardoador. O nosso Senhor, Ele é especialista em nos abençoar. Às vezes aquilo que Ele vai te dar é aquilo que você precisa, não aquilo que você está pedindo. Mas aquilo que você precisa é muito melhor do que você espera. Amém? Então vamos já orar, vamos direto para a palavra do Senhor aqui. Pode abrir as suas Bíblias lá em Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas capítulo 17, versículo 11. Nós vamos ler do 11 até o 19. Os irmãos estão abrindo, Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19. Vamos ler juntos aqui, queridos. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. A versão que está aqui é a versão ACF, tá? Vocês podem acompanhar ali. Diz assim a palavra do Senhor, né? A cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou e glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até aqui, queridos. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, pela tua maravilhosa palavra, Senhor, que será ministrada aqui esta noite, Pai. E neste momento, Senhor, eu te peço graça, unção e misericórdia sobre a minha vida, Senhor, para ministrar esta palavra, de modo que a tua palavra produza o efeito para o qual ela foi enviada, Senhor. Eu peço, Pai, que Teu Espírito Santo me use essa noite para levar esta palavra, Senhor. Eu autorizo o Teu Espírito Santo me usar esta noite. Peço apenas que o Senhor me proteja, Senhor, e que o Senhor possa abençoar a vida dos meus irmãos com esta palavra, em nome de Jesus. Queridos, eu dei o título a esta mensagem: Aprendendo Gratidão com Jesus, né? Estamos na Semana da Gratidão, temos que pregar uma mensagem voltada para a gratidão. E eu não conheço ninguém na Bíblia mais grato do que o Senhor Jesus. E por que você colocou essa passagem, pastor? Nessa passagem há uma afirmação de Jesus que chama bastante a nossa atenção. Ele pergunta assim: só esse estrangeiro voltou para agradecer? Está ali. Eu vou pedir para a Vivi colocar ali o versículo 18, versículo 18. Coloca ali, Vivi, ó. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Isso me chamou, a minha atenção ficou martelando na minha cabeça. A gente costuma pregar essa palavra aqui, e a gente costuma focar que eles foram curados porque eles foram obedientes, que eles foram curados enquanto eles estavam no caminho da obediência, e Deus os abençoou e Deus os curou. Mas e essa pergunta de Jesus? Essa pergunta de Jesus, ela está voltada à gratidão. A gratidão para Deus, ela é muito importante, porque a palavra diz que nós temos que ser santos como Jesus é santo, e um dos atributos de Jesus é a gratidão, e nós vamos ver aqui ao longo da palavra, o quanto Jesus era grato ao Pai, o quanto Jesus era grato a tudo.
E essa palavra, contextualizando aqui, vocês veem que Jesus ele estava no caminho para Jerusalém. E ali, passando na região de Samaria, entre a Samaria e a Galileia ali, ele entra numa aldeia. E ali ele encontra 10 leprosos. E nessa colônia de leprosos, havia judeus e havia samaritanos. Aqui já é um ponto que chama a nossa atenção. A Bíblia diz que todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus. E a Bíblia também diz que Jesus Cristo, ele foi morto, ele foi crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia, e todos nós recebemos essa libertação por conta dos pecados. E o que nos faz parecidos com esses leprosos aqui, é que a desgraça faz com que pessoas estranhas se tornem amigos. O que é isso, pastor? Que desgraça. Esses leprosos aqui, queridos, eles tinham samaritanos, eles tinham judeus e muito provavelmente outros povos. Só que naquela colônia onde eles estavam, que eles tinham que ficar separados, eles não se importavam com a nacionalidade deles, todos eles eram apenas leprosos. Assim como nós, todos nós aqui somos apenas pecadores buscando a salvação através de Jesus. Então, eu vendo essa história, essa passagem, eu enxergo nós aqui inseridos. Nós aqui somos esses personagens, esses leprosos. E a palavra diz que esses leprosos, eles gritaram de longe: mestre, se compadece de nós. Está lá no versículo 13. Mestre, se compadece de nós. Eles não pedem para Jesus: mestre, faz com que nós sejamos purificados, cura nossa lepra. Eles pedem só: mestre, compadece-te de nós. Talvez eles estivessem pedindo algum conforto, um cobertor, eu não sei se fazia frio lá, ou um pedaço de pão. Eles queriam que Jesus se compadecesse deles, porque eles ouviram falar de Jesus, que Jesus era bom, e Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele continua sendo bom. E eles confiaram em Jesus, e toda vez que nós confiamos em Jesus, Jesus faz infinitamente mais do que nós pedimos. A palavra diz que ele diz: mestre, compadece-te de nós, mas Jesus fez infinitamente mais. Jesus diz assim para eles: vão e se apresente aos sacerdotes. Por que isso? Caso você não saiba, naquela época, somente um sacerdote, ou um grupo de sacerdotes, era capaz de dizer se a pessoa estava com lepra, ou se a pessoa estava curada da lepra. Só eles que podiam. Eles eram a medicina lá sanitária da época, era o sacerdote. Tudo era no sacerdote. Então Jesus falou assim para eles: vão e se apresente ao sacerdote. Aí vem a primeira pergunta, você fala assim: mas eles não estavam leprosos? Se eles fossem lá e se apresentassem ao sacerdote, leprosos, eles iam voltar para cá, para o leprosário. Mas esses homens, eles não quiseram saber. Jesus falou assim: vai e se apresente. Esses homens levantaram e foram. E a palavra diz, nós lemos aqui, que no caminho que eles foram, eles acabaram sendo curados, e que dos 10, apenas um, percebendo que estava limpo, voltou e se prostrou aos pés de Jesus. E aqui nos chama a atenção outra coisa, que todos obedeceram. Todos eles obedeceram, todos eles precisavam de alguma coisa de Jesus, e todos eles obedeceram. Mas quando eles viram que receberam aquilo que eles precisavam, aquilo que Jesus deu a mais para eles, somente um voltou. Somente um se prostrou aos pés de Jesus. Isso aqui fala um pouco da natureza humana, queridos. A natureza humana, o ser humano sem Jesus, ele é terrível, ele é ingrato, ele é mau. A palavra diz isso. A palavra diz que nós que somos da raiz de Adão, nós somos pecadores. Se você pegar uma criança inocente, você criar ela numa redoma de vidro, sem nenhum contato com nada, e você fizer um teste, ela vai crescendo, você vai alimentando ela, e você fizer vários testes com ela, você vai ver que ela vai apresentar sinais de maldade, sinais de crueldade, porque isso está enraizado em nós. O ser humano sem Deus, ele é terrível, queridos. Ele é ingrato, ele é mau. Nós precisamos de Deus, até para sermos gratos. E continuando, a palavra diz que Jesus sequer tocou neles, mas eles ficaram limpos. Apenas enviou eles para os sacerdotes. E desses 10, apenas um retorna. E aí vem aquela pergunta que nós falamos aqui no início:
Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Muitas vezes, queridos, aquele que vai voltar para agradecer a Deus, aquele que vai voltar para te agradecer, aquela pessoa que vai ser grata com você, é aquela que você menos espera. A ingratidão, queridos, ela é um mal terrível. A ingratidão, ela mata. Eu conheço pessoas que morreram por causa da ingratidão. A ingratidão, ela entristece. A ingratidão, ela quebra o nosso coração. E muitas vezes, quase 100% das vezes, a ingratidão, ela vem daqueles que nós mais confiamos. A ingratidão, ela vem daqueles que nós mais amamos. A ingratidão, ela vem daqueles que nós mais esperamos. Mas nós vamos aprender aqui através da palavra como lidar com isso. Porque Jesus soube lidar com isso, Jesus soube lidar muito bem. O texto não fala acerca dos 9 depois que eles foram curados. Mas o mínimo que nós sabemos aqui é que eles eram egoístas e que eles só pensaram neles mesmos. Eles não voltaram para agradecer a Jesus. E aquele que voltou, queridos, e se rendeu aos pés de Jesus, Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe, se você for uma pessoa grata, você não vai receber só aquilo que você está esperando de Deus, você vai receber além, e nós já recebemos a salvação de Deus. Este homem que esperava a cura da lepra, e a lepra de fato era uma doença terrível, ele recebeu não somente a cura da lepra, ele recebeu a salvação eterna do próprio Deus. Então nós temos que aprender a ser pessoas gratas. Será que depois que Deus, Ele nos der aquilo que nós esperamos dEle, aquilo que eu falei no início, vocês vieram aqui, Deus vai conceder muito mais do que aquilo que vocês esperam, e Deus vai conceder aquilo que vocês precisam. Talvez Ele não conceda o que vocês querem, mas o que vocês precisam é melhor do que vocês esperam. Talvez nós, se recebermos aquilo que nós pedimos para Deus, pode ser que nós sejamos um desses 9. Pode ser que se nós recebermos aquilo que nós pedimos para Deus, nós viraremos o povo que saiu do Egito e não conseguiu entrar na terra prometida. E baseado nisso, queridos, nós vamos aqui ver aqui através da vida de Jesus, alguns pontos, algo que Jesus fez e que nos ensina acerca da gratidão. Para começar, falar um pouco aqui da lepra. O que era lepra, pastor? Às vezes você está aqui e você não sabe. Ah, pastor, o que é lepra? É que nem dengue? Não. A lepra era uma doença que dava na pele, uma doença terrível. Naquela época era incurável, A lepra era contagiosa, ela deixava marcas, ela apodrecia a pessoa em vida. Ela acabava com a vida da pessoa. O leproso, quando ele estava nessa situação, ali ordenado pelo sacerdote, ele era separado para um lugar chamado leprosário. Porque por ser contagioso, ele não podia ficar com a família. Então ele é retirado do seio familiar, vivia segregado, jogado à margem da sociedade, coberto com trapo, apodrecendo e esperando a morte chegar. E fazendo uma contraposição com essa doença, muitas vezes a ingratidão ela é como uma lepra na nossa vida. A ingratidão ela é como uma lepra. Os leprosos, eles viam o seu corpo apodrecer dia após dia. A ingratidão, ela apodrece as nossas relações. A ingratidão, ela apodrece as nossas amizades, as nossas famílias, a nossa paz interior. Pouco a pouco, e você não percebe que está acontecendo isso. Se você é uma pessoa ingrata, a lepra, ela insensibiliza a sua pele. Você está acabando com a sua vida, você está destruindo a sua vida com a ingratidão, e você não vai se sentir doente, você vai se sentir bem, mas a sua vida está indo por água abaixo. Sabe, queridos, a maioria das pessoas, elas falam: não, pastor, isso que você está pregando é para o meu vizinho, para mim não é, porque eu sou grato. Aí eu faço uma pergunta para você: você já teve algum ente querido seu que faleceu recentemente? Eu já tive. E lá no enterro do meu pai, eu nunca dei uma rosa para o meu pai, eu nunca dei uma flor para o meu pai, até que se eu desse uma flor para ele, ele brigava comigo, mas eu nunca dei uma flor para o meu pai. Mas quando eu cheguei lá, tinha um monte de flor para ele. Olha como o ser humano é. Ele tem muito mais remorso do que gratidão. A gente honra muito mais as pessoas na morte do que a gente honra as pessoas em vida.
que adianta eu levar flores para uma pessoa que está morta? Não adianta nada. Eu tenho que honrar aquela pessoa enquanto ela está viva. Isso é da natureza do ser humano. E Jesus Cristo, porque eu vim falar dele aqui, Jesus Cristo, quando aqui estava, queridos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, digno de toda a honra e de toda a glória, Ele foi traído, pessoas foram ingratas com eles, pessoas não respeitaram a sua palavra. E se nós pudermos aprender alguma coisa com a vida de Jesus, que seja isso, queridos, que o nosso Mestre, o nosso Senhor sofreu, que nós não possamos fazer isso com as outras pessoas, que nós não possamos fazer isso com aquilo que Jesus mais ama, que são vidas, que são almas. Jesus, ele tinha todo o poder para curar, mas Jesus não tocou nesses homens. Ele apenas declarou, vá e se apresenta aos sacerdotes, que era a autoridade da época. Sabe por quê, queridos? Porque a gratidão, ela vai além do milagre que é visível. Como assim, pastor? Que papo é esse? A gratidão, ela vai além do milagre que é visível. A palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses 5,18, eu acho que você vai ouvir isso aqui mais algumas vezes essa semana. Ela diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha só, analisa aqui cada pedaço. Em tudo dai graças, seja grato a tudo, porque essa é a vontade de Deus, Deus Pai, em Cristo Jesus, no Filho, para convosco. Você não entendeu? O Pai enviou o seu Filho para que viesse a esse mundo e pagasse pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Ele seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso aqui que Ele está falando. Sejam gratos em todas as coisas, porque o que Deus tinha para fazer já está feito. Em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pastor, eu bati o dedinho aqui, machucou, glória a Deus que eu bati o dedinho. Pastor, riscaram meu carro, glória a Deus, porque o carro nem meu, é de Deus. Pastor, eu estou doente, glória a Deus, que é a oportunidade de Deus me curar, eu glorificar o nome dEle. E muitas vezes nós somos ingratos, queridos. Aqueles leprosos, eles começaram a caminhar em obediência, eles começaram bem. Jesus deu uma ordem para eles, eles começaram bem. Eles foram, vai lá e se apresenta, eles não fizeram pergunta, eles foram. Só que no meio do caminho eles foram curados. Aí um deles, peraí, vou voltar lá para agradecer. Eu não vou me apresentar ao sacerdote não, eu vou voltar para aquele que me curou. E quantas vezes nós somos ingratos com Jesus? Só um minutinho. Desculpa, queridos. Então aquele leproso que voltou para agradecer, ele não somente reconheceu a bênção material que ele recebeu, que foi a cura, que foi algo muito grande, mas ele reconheceu uma bênção muito maior que Jesus apresentou a ele, o milagre invisível. Todos os dias nós recebemos milagres invisíveis de Deus. Sabe, eu estava conversando hoje com um rapaz lá do serviço, e ele tem um problema lá, que ele tinha uma pneumonia crônica e prejudicou os pulmões dele, e ele não consegue respirar 100%, ele tem que ficar fazendo tratamento. Ele estava falando para mim assim, sabe, Belo, o que eu mais queria era poder respirar igual todo mundo. Tem alguém aqui que respira normalmente? Dá graças a Deus. O seu coração está batendo hoje? Dá graças a Deus. Você acordou hoje, já conseguiu abrir o olho, conseguiu vir aqui com as suas próprias pernas? Glória a Deus. Porque tudo isso é Deus que permite na sua vida. Esse homem reconheceu o que Deus fez na vida dele. Jesus não fez nenhum ritual, Jesus não fez uma mágica, Jesus não soltou um Hadouken, Jesus não falou assim, churicando, a Rita vai lá para trás, nada, ele só falou assim, vai e se apresenta aos sacerdotes. E o tempo todo Jesus está falando com nós, ame uns aos outros como eu vos amei,
né? Sede santos como eu sou santo. E Jesus fala tantas coisas para nós, Ele dá a ordem, e nós não obedecemos, e ficamos reclamando: Senhor, nós não recebemos aquilo que nós pedimos. Como é que Ele vai te abençoar se você não obedece a palavra dEle? E seguindo, queridos, lá em Romanos 8, 28, Vivi, Romanos 8, 28, diz assim a palavra de Deus: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquelas que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou usar o exemplo do Luca aqui. Você permite, Luca, usar um exemplo seu aqui, ó? Se Deus, vamos supor que Deus te deu um carro de 200 mil reais. Você conseguiu comprar um carro de 200 mil. Aí você vai lá no supermercado, aí vai lá uma criança, alguém lá, e abre a porta e risca o seu carro de 200 mil. Qual que é a atitude comum nossa? Reclamar, né? Riscou meu carro novinho. Como é que pode, Senhor? Como o Senhor me dá um carro? Como o Senhor permite que isso aconteça? Qual que seria nosso comportamento correto, queridos? Senhor, eu sei que nada do que eu tenho aqui é meu. Inclusive esse carro que o Senhor me emprestou aqui é seu. Se o Senhor quer o carro com risquinho, Valmir, se o Senhor quer o seu carro com risquinho, tá bom, Senhor. É um detalhe aqui, não tem problema não. Pelo menos eu continuo com o carro de 200 mil aqui. E às vezes, queridos, acontece algo, nós levamos, né, uns coices, uns pontapé, umas cutucadas na vida, assim: ai, acabou com a minha vida, porque isso, porque aquilo. Orgulho. Nós temos uma vida maravilhosa, uma vida com Cristo, filhos maravilhosos, uma igreja maravilhosa. Deus tem cuidado da gente, nada tem nos faltado. E por que nós reclamamos? Nós não temos que reclamar de nada, não temos direito de reclamar. Sabe, a gratidão, ela tem que ser uma virtude essencial na vida do cristão. Por quê, queridos? Porque Jesus, Ele era grato, e nós já vamos ver. Ele era grato, e Ele não apenas ensinava sobre a gratidão, mas Ele praticava a gratidão. No meio dos seus maiores desafios, dos seus maiores milagres, nos momentos de dificuldade, Jesus sempre se demonstrou grato. Sempre com a confiança em Deus. E baseado em tudo isso que eu falei nessa introdução, eu quero falar para vocês o quanto que Jesus é grato. E o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês aqui, né, acerca da Bíblia, de quanto que Jesus é grato, eu queria que a Vivi colocasse aqui João 6,11, aqui no telão para mim. A gratidão de Jesus diante da multiplicação dos pães e dos peixes. Está lá, ó, João 6,11. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repare, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E depois você vai ver mais para frente, que foram alimentados mais de 5.000 homens, exceto mulheres e crianças. Queridos, Jesus, Ele deu graças diante do pouco, diante daquilo que Ele tinha. Ele chega para o discípulo e fala: o que tem aí? Senhor, só tem 5 pães e 2 peixes, e 2 peixinhos, ainda fala no diminutivo. E Jesus não falou assim: nossa, só isso, não dá para nada. Não, Ele falou: traga aqui, ó, Pai, te dou graças, porque eu tenho esses 5 pães, esses 2 peixes. E Deus fez a multiplicação desses pães e peixes, e muitos foram alimentados com aquilo que era pouco. E muitas vezes, queridos, nós, ao invés de agradecer a Deus, nós criticamos. Senhor, eu estou naquela empresa, mas está pagando pouco. Mas é no pouco que Deus vai te abençoar. Sabe, é no pouco que Deus vai fazer você prosperar, vai aprender a administrar aquele pouco, para um dia Ele colocar você sobre o muito. Então Deus, Ele não tem interesse de te humilhar, de te jogar para baixo. E assim, queridos, se você observar aqui, né, neste mesmo capítulo 6, lá no verso 26, você vai ver que Jesus repreende, porque Ele repreende essas mesmas pessoas que receberam o pão. Ele diz assim, Jesus respondeu, já colocou lá, Jesus respondeu: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes.
Muitas vezes nós somos tão mesquinhos, tão ingratos com Deus, que nós só buscamos Deus pelas coisas dessa terra. E a Bíblia diz que se nós servimos ou buscamos a Deus somente pelas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis homens que existe. Porque a nossa esperança não tem que estar nessa terra, nossa esperança tem que estar na salvação e no reino do céu. Após ser alimentada, a multidão seguiu Jesus, sim, mas eles queriam pão. Eles não queriam palavra, eles não queriam reino, eles não queriam salvação, eles queriam pão. E é assim, queridos, muitas vezes que nós agimos diante de Deus. Muitas vezes você diz, não, mas eu não sou assim, pastor. Mas você está servindo Deus porque você quer algo dele. Muitas vezes você está servindo a Deus e a primeira atrito que você encontrar no seu ministério, você já vai deixar o ministério para trás. Primeiro obstáculo que você encontrar na sua vida, no seu casamento, você já vai deixar para trás. Mas não é assim que funcionam as coisas do reino de Deus, não. Nós temos que ser gratos no pouco, queridos. Jesus agradeceu por aqueles 5 pães e 2 peixes, e Deus, o Pai, fez o milagre, abençoou, multiplicou. Jesus teve fé na provisão de Deus. A palavra diz, então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu. Engraçado que ele não pediu, né? Ele falou, Senhor, multiplica, Senhor, faça isso, faça aquilo. Ele só pegou os pães e os peixes e deu graças. Pai, te dou graças. Ele sabia que se ele desse graças ao Pai, o Pai ia multiplicar. Então não fique, queridos, preocupado com o que havei de comer, com o que havei de vestir. Creia apenas em Deus, creia apenas na provisão de Deus e seja grato pela provisão de Deus. Não tem nada melhor do que você viver debaixo da provisão de Deus. Evite a murmuração. Muitas vezes, queridos, a bênção de Deus é anulada na nossa vida. As nossas orações são interrompidas por causa de murmuração. Muitas vezes você está aí pedindo algo para Deus, esperando algo em Deus, 10 anos, 20 anos e nada do Senhor responder. Tem momentos que o silêncio de Deus é para nos ensinar alguma coisa, queridos. Nós não lemos lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes Deus está dando um silêncio na sua vida, porque Ele quer fazer um processo. Você ouviu falar aqui sobre o processo? Então, evite murmurar, tenha fé na provisão de Deus e tenha gratidão no pouco. Aquele pouco que Deus te deu vai se transformar no muito. Outra vez aqui que Jesus foi grato, queridos. Ele foi grato na ressurreição de Lázaro. Coloca aí, Vivi, João 11, 41. João 11, 41. Está lá, ó. E tiraram, pois, a pedra, e o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por haverdes me ouvido. Pode colocar o próximo. Bem eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus confiava na provisão do Pai. Jesus agradeceu o milagre antes do milagre acontecer. Ele demonstrou que Ele e o Pai é um só. E nós temos que ser um só com Jesus. Nós temos que confiar na provisão de Jesus, como Ele confiou na provisão do Pai. Que fé é essa que você tem, que você está que nem São Tomé, é ver para crer? Você tem que confiar. Hebreus 11:1 diz lá, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Nós temos que ter fé que aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não conseguimos, queridos, imaginar como é que Deus vai realizar, que já está realizado, porque a palavra também diz, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Então liga hoje, coloca diante de Deus a sua causa, agradeça a Deus. Faça uma oração para Deus falando, Senhor, eu te agradeço, porque, Senhor, eu estou desempregado, mas eu te agradeço, Senhor, porque a partir de amanhã, o Senhor já abriu a porta do emprego na minha vida, e Ele vai abrir a porta do emprego na sua vida. Por outro lado, queridos, muitos de nós somos ingratos. Lá em João 11, 46 e 47,
Diz assim: mas alguns deles foram ter com os fariseus e lhe contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram no sinédrio e disseram: o que faremos? Pois este homem faz muito milagres. Mesmo as pessoas presenciando a ressurreição de Lázaro, milagre incontestável de Jesus, elas foram até os fariseus para falar: o que nós vamos fazer com Jesus? No nosso meio, queridos, não nessa igreja aqui, pastor, na igreja do vizinho, na nossa não tem, mas muita gente, ela não se alegra quando Deus faz um milagre na sua vida. Muita gente, ela vai ficar com inveja porque Deus fez na sua vida e não fez na dela. Mas sabe o que nós temos que fazer, queridos? Nós temos que orar pelos nossos irmãos, nós temos que perdoar, nós temos que agradecer a Deus pela vida deles, nós temos que ser gratos pela vida deles. Sabe por quê? Jesus aqui, mais uma vez, ele agradeceu antes da resposta. Ele disse, tiraram a pedra, ele levantou os olhos para o céu e disse: Pai, te dou graças por haverdes me ouvido. Porque ele e o Pai tinham uma comunhão, queridos, única. E as pessoas com o coração endurecido, às vezes você vê o milagre acontecer, às vezes você vê o irmão subir aqui e dar o testemunho que Deus fez o milagre, mas você continua com o coração de pedra, com o coração incrédulo. O seu coração tem que estar assim: Senhor, glória a Deus, que o Senhor abençoe o meu irmão, a minha irmã, e amanhã pode ser o meu dia, amanhã pode ser o dia que o Senhor vai se compadecer dessa minha luta, amanhã pode ser o dia que o Senhor vai tirar os meus filhos da droga, amanhã pode ser o dia que o Senhor vai me curar. Mas ao invés de nós ficarmos alegres e gratos a Deus pelo milagre, nós fazemos como eles, nós vamos aos sacerdotes reclamar: ô pastor, por que fez o milagre dele e não fez o meu? Queridos, nós temos que ter mudança de comportamento, nós temos que ter uma mente nova. Continuar aqui, queridos, senão não dá tempo. Jesus também, ele foi grato pelo conhecimento que nos foi revelado, conhecimento revelado para a igreja. Está lá em Mateus 11, 25, coloca lá, Vivi. Mateus 11, 25 diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios, aos entendidos, e os revelastes aos pequeninos. Aqui Jesus, ele nos ensina uma lição de gratidão, não apenas pelas bênçãos materiais. Muitas vezes para nós se agradece quando você ganha um aumento, quando você troca de carro, quando você compra uma casa, quando você é curado de uma doença. Mas aqui Jesus está agradecendo pelo entendimento recebido. Sabe, agradecer a Deus pelo conhecimento. Isso que vocês estão recebendo hoje aqui, recebeu ontem, vai receber amanhã, é conhecimento do céu. Deus está dando conhecimento para você, como você sobreviver nesse mundo. Aguenta mais um pouquinho, porque Jesus está voltando, mas enquanto você estiver aqui, usa o conhecimento da Bíblia para você sobreviver nesse mundo da melhor maneira possível. E Jesus deu graças: Pai, graças te dou, Senhor do céu e da terra, porque escondesse essas coisas dos sábios e instruindo, e revelaste aos pequeninos. Muitas coisas nos são reveladas do céu, querido. Olha só, olha para a vida, por exemplo, de Daniel. Daniel foi um homem tremendo, um homem de Deus tremendo. Ele tinha revelação de sonho, ele sabia administrar bem. Olha os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores das províncias. Olha para a vida de José, administrador, virou governador do Egito, serviu a Deus com fidelidade. Você acha que alguma dessas coisas vieram deles? Muitas vezes agricultores, muitas vezes pessoas como Davi, pastores de ovelha, não tinha faculdade, não tinha doutorado, não tinha mestrado, não tinha nada disso não. Era conhecimento do céu que Deus derramava sobre a vida deles. E hoje eu digo que Deus está derramando conhecimento do céu sobre esse povo. Deus vai fazer maravilhas através desse povo. Deus vai fazer com que esse povo seja um povo humilde e grato, e que caminha junto com Cristo.
Sabe, nós temos que agradecer pelo conhecimento da palavra, pela revelação da palavra de Deus. Nós temos que agradecer pelos profetas de Deus, pelas pessoas que oram, pelas pessoas que cuidam da igreja. É muita coisa para agradecer a Deus. Nós temos que orar a Deus agradecendo pelos nossos irmãos. Como assim, pastor? Você sabia que tudo o que você sabe hoje, ou 90% do que você sabe hoje, alguém teve que te ensinar, né? Tia Filha é professora, ela ensinou muitas coisas para muitas pessoas, e muitas dessas pessoas hoje são pessoas bem-sucedidas, pessoas que ganham muito dinheiro, que têm uma profissão, e aqui a gente ensina a palavra de Deus para você, e pode ser que amanhã você fique aí melhor na palavra, mais entendido, e tomara, eu oro a Deus que sim, que Deus forme daqui, ó, fogo para as nações. E você tem que ser grato a Deus pelo conhecimento, porque o conhecimento, ele é dado por Deus. Todo poder, ele é constituído e dado por Deus, somente por Deus. Quando Jesus está lá com Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos fala assim: você não sabe por acaso que eu tenho poder, né, sobre você? Jesus fala: você tem poder porque é meu Pai que te deu. Então, queridos, todo conhecimento, todo poder, toda ciência, ela advém de Deus. E jamais nós podemos contestar isso. Tudo que existe no céu e na terra é teu, ó Senhor. Tem um versículo que diz isso. E muitas vezes nós somos ingratos. Jesus, ele era recebido com ingratidão nas cidades. Ele cita aqui duas cidades, Corazim e Betsaida. Coloca aí, Vivi, Mateus capítulo 11, versículo 20 e 21. Olha lá, Mateus 11, 20 e 21. Aí está lá, ó. E começou ele a lançar seu rosto às cidades onde operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo. Ele realizou os maiores milagres, Jesus realizou os maiores milagres nessas cidades, nessas regiões. E olha o que ele falou no próximo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito teriam se arrependido com saco e com cinza. Queridos, muitas vezes o cavalo passa selado na sua frente. Essa igreja aqui é uma bênção. Deus, ele está mandando aqui a palavra do céu para você, não hoje, mas sempre ele tem mandado. Se você pegar essa palavra, se você der ouvidos, se você praticar essa palavra, queridos, ninguém te para, Deus vai fazer maravilhas através da sua vida. Sabe, não olhe o vaso. Você não gosta desse vaso, tem outro. Você não gosta, tem outro. Você não gosta, tem outro. Tem vários vasos aqui, mas olha a palavra. Olha aqui o maná que Deus está mandando para você, através desse púlpito aqui. Ouve a palavra de Deus, e Deus vai fazer milagres através da sua vida. Jesus também foi grato ao repartir o pão em Emaús. A palavra diz que logo depois da crucificação e da ressurreição de Jesus, havia dois caminhantes que estavam indo para Emaús, dois caminhantes de Emaús. Eles haviam andando e conversando sobre tudo aquilo que acontecera, e Jesus aparece e começa a caminhar com eles, mas eles não percebem que estão com Jesus. E eles caminham durante todo o trajeto com Jesus, até Jesus se revelar a ele. E a palavra diz lá em Lucas 24, 30 e 31, né? Pode colocar, Vivi, por favor, Lucas 24, 30 e 31, que Jesus se revela a ele no partir do pão. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, os abençoou e partiu e lhe deu. O próximo. Abriram-lhe então os olhos e conheceram ele, e desapareceu-lhes. Muitas vezes, queridos, Jesus vai se revelar para mim e para você no partir do pão. Ele se revelou para os caminhantes de Emaús através do partir do pão. Jesus estava o tempo todo caminhando com eles, né? Tanto que, se você voltar uns versículos antes, lá no 24 e 25, Jesus diz assim: ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus está repreendendo eles, falando assim: ô moço, não está escrito lá no livro de Isaías, não está escrito lá no livro dos profetas, que o Messias havia de vir, de nascer de uma virgem, de morrer, de ressuscitar?
E eles não deram ouvidos a tudo que aconteceu, todos os sinais. E nós falamos aqui essa semana sobre sinais, e todos os sinais estão acontecendo e nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo na presença do Senhor, honestos e tardios de coração em crer em tudo que disseram os profetas. Nós temos partido do pão de Deus aqui, nós temos aqui dividido o maná do céu, nós temos ceado juntos aqui com o Senhor. E toda vez que nós ceamos com o Senhor, nós temos que receber o sangue e o corpo de Cristo. E nesse momento, todo o nosso entendimento é aberto, e nós conseguimos reconhecer tudo aquilo que Deus traz para nós. E eu pergunto a você, você tem demorado para crer nas promessas do Senhor? Você tem dúvida ou ingratidão acerca das coisas do Senhor? Se você tem, queridos, você precisa participar do pão, da mesa com Jesus. A mesa é um lugar de comunhão e gratidão. Nós temos que valorizar os momentos de mesa. E quais que são os momentos de mesa, Guilherme? Os momentos de mesa que a gente tanto fala. Os momentos de mesa são esses. O partir do pão é esse pão, a palavra de Deus, onde nós estamos todos aqui juntos, unidos num só propósito, num só lugar, num só espírito, recebendo aquilo que Deus tem para nós. E é nesse momento que Deus derrama a bênção dele. É nesse momento que Deus está presente, porque a palavra diz que Jesus, no princípio, ele era o verbo, e o verbo se fez carne. E esse é o nosso Jesus, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aqui ele está. E próximo aqui, queridos, Jesus, ele teve gratidão na última ceia. Sabe o que é mais triste, queridos? A palavra diz lá em Lucas 22:19, pode colocar, Vivi, Lucas 22:19, que Jesus, ele foi grato na última ceia. Olha lá, e tomando o pão e havendo dado graças. Você reparou, todos os versículos que eu li, Jesus, ele dá graças. Ele começa, Jesus, Pai, eu te dou graça, e partiu o pão e deu graças, e foi e deu graças, e deu graças, e deu graças, sempre ele dava graças. Olha lá, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo, este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Aqui era a despedida de Jesus. Daqui ele ia para a cruz do Calvário, ele ia ser crucificado, morto e sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Mas havia algo triste, queridos, porque neste mesmo contexto, nesta mesma mesa que estava a ceia, lá havia um traidor, lá havia Judas Iscariotes. Judas, ele andou com Jesus, Judas, ele aprendeu com Jesus, Judas, ele viu Jesus realizar milagres, e mesmo assim ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Coloca aí, Vivi, João 13:26, o que Jesus falou para ele nessa mesa da ceia? João 13:26, olha lá, Jesus respondeu, é aquele que dera o bocado molhado, e o bocado molhado deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Ali havia o traidor, e mesmo havendo um traidor, Jesus deu graças, partiu o pão, e ali ele fez a despedida, ele entregou o seu corpo e o seu sangue, por mim e por você. Sabe, muitas vezes tem um espinho na carne, muitas vezes vai ter sim, alguém ali que é um espinho na sua carne, vai ter uma doença que é um espinho na sua carne, vai ter algo que é um espinho na sua carne, mas não deixa com que isso faça com que você deixe de ser grato a Deus, porque Jesus, ele foi grato até no momento da sua morte, e nós temos que aprender alguma coisa com isso, queridos. A ingratidão, ela pode te levar à morte espiritual. Judas, ele fez tudo isso daí, ele foi ingrato a Deus, e a Bíblia diz que Judas é o filho da perdição. Judas, ele foi para o inferno, ele ouviu as palavras do mestre, ele andou com o mestre, ele viu os milagres do mestre, mas ele vendeu o mestre por 30 moedas de prata, ele foi para o inferno. Nós não podemos ser ingratos, nós não podemos dispensar a graça, a gratidão de Jesus na nossa vida, de maneira nenhuma. Nós temos que ter gratidão em meio às provações. Durante a vida você vai ser provado. Imagina Jesus lá no Getsemane, suando gotas de suor de sangue,
ali com toda a angústia que ele estava passando, e ele estava sozinho, clamando ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe, Jesus, ele passou uma angústia, Jesus sofreu por mim e por você, e nós temos motivos de sobra para ser grato por ele, porque ele levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós temos que aceitar também o propósito de Deus, queridos. Jesus aceitou o propósito de Deus. Aqui, quando ele deu graças na ceia, ele sabia que ele seria morto, ele sabia que ele ia apanhar, ele sabia tudo que ele ia passar. Mesmo assim, ele deu graças. E muitas vezes nós não aceitamos o propósito de Deus. Às vezes Deus quer levantar hoje aqui pastores, Deus quer levantar missionários, evangelistas, Deus quer levantar pessoas aqui no ministério para trabalhar para o reino de Deus, para buscar aqueles escolhidos que estão lá perdidos no mundo. Mas você não aceita o propósito de Deus. Ah, Senhor, se doer eu não vou. Ah, não, Senhor, se tiver um traidor, um Judas, eu não vou. Ah, Senhor, se tiver um joio no meio, eu não vou. Meu irmão, Jesus, ele não quis saber se tinha traidor, se ele ia apanhar, o que ia acontecer. Ele aceitou o propósito de Deus, ele cumpriu até o fim. E se você é grato a Jesus, você tem que cumprir o propósito dele na sua vida até o fim, para receber a coroa da justiça. E aqui, caminhando para o final, Jesus, ele nos ensina aqui que a gratidão ela é baseada não apenas naquilo que nós recebemos, não apenas naquilo que nós recebemos, mas naquilo que Deus ainda vai fazer sobre a sua vida. Sabe, eu lanço uma palavra sobre a sua vida hoje. Deus, ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou aquilo que você imagina. Eu profetizo isso sobre a sua vida, e você tem que ser grato, não só por aquilo que você recebeu, mas por aquilo que você está recebendo agora, que Deus está derramando sobre a sua vida. Nesse episódio dos leprosos aqui nos ensina que muitos recebem a bênção, mas poucos são gratos a Deus, poucos voltam para agradecer a Deus. Será que nós temos sido o samaritano que voltou para agradecer? Eu creio que aqui tem muitos samaritanos que voltam para agradecer. Ou será que nós somos os outros 9? Sabe, a verdadeira gratidão ela não se limita a um simples obrigado. Ela não se limita a: Senhor, eu te amo, o Senhor é lindo, o Senhor é cheiroso. Não. A gratidão para Deus é você fazer aquilo que Ele pede. Ele fala: aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. E eu digo a você, você tem obedecido os mandamentos do Senhor? Você tem buscado a Deus com fidelidade? Você tem verdadeiramente um coração grato a Deus? Escolha ser grato, queridos. Não apenas quando tudo estiver bem na sua vida. Escolha ser grato hoje, escolha ser grato amanhã, escolha ser grato sempre. Ainda, queridos, que a situação pareça desfavorável, ainda que o seu barquinho esteja sendo lançado para a direita, para a esquerda, ainda que pareça que não tem mais esperanças, dê graças a Deus. Senhor, te dou graças por essa luta, eu não sei para onde o Senhor está me levando, mas eu entrego a minha vida nas mãos do poderoso Deus. Seja grato a Deus. A palavra de Deus em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os planos de Deus muitas vezes não estão no nosso controle, mas Ele quer nos dar o fim que esperais. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. Então confie em Deus, entregue sua vida nas mãos de Deus, seja grato a Deus, seja ela qual for a situação. E para finalizar, eu quero ler um versículo que está escrito assim: não estou dizendo isso, está em Filipenses, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome,
tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Esta foi a palavra. Fique de pé. Vamos orar. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos agradecer, queridos. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus.